Vamos, irmãos, abrir o texto da mensagem de hoje, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Atos dos Apóstolos já foi chamado de Atos do Espírito Santo, porque por meio desse livro nós vemos não propriamente a ação dos apóstolos em si, mas a ação do Espírito Santo governando e dirigindo os passos da igreja. A mensagem nossa de hoje está baseada no texto de Atos, capítulo 9, versículo 1 a 9, cuja leitura é a seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Quando lemos essa história, eu particularmente sou levado a pensar no seguinte: será que sinceridade, uma religiosidade sincera, mas errada, é um caminho seguro? Será que de fato basta a sinceridade sem que estejamos no caminho certo? Será que isso é o suficiente para agradar a Deus? É esse um caminho seguro até? Se nós parássemos Saulo pela estrada em que ele estava indo para Damasco, lá na Síria, hoje debaixo de bomba, mísseis, mas noutra época um território mais ou menos seguro para se viver. Se parássemos Saulo e ele perguntasse: Saulo, para onde você vai? Ele responderia: estou indo para Damasco, lá na Síria, vim lá de Jerusalém, caminho para o Egito, e agora eu estou caminho para a Europa. Para quê? Alguém poderia perguntar. E Saulo iria responder: eu preciso resolver um problema muito sério. Existe uma ameaça para destruir a verdadeira religião, o judaísmo histórico, o judaísmo clássico. Algumas pessoas estão por aí dizendo que um profeta de Nazaré, chamado Jesus, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, e ele é o Filho de Deus. E só nisso existem pelo menos alguns erros teológicos graves. Primeiro, ele não era profeta coisa nenhuma, porque quem morre no madeiro, está escrito no livro de Deuteronômio, ele é maldito. Como que um homem maldito, um Zé Ninguém, poderia ser o Filho do Deus vivo? E mais, eles agora têm muitos adeptos, muitas pessoas estão acreditando no discurso dessas pessoas. É uma seita perigosíssima, nós precisamos combatê-la de pronto. E eu, fariseu, mesmo que nós não tenhamos um bom relacionamento com os saduceus, que é o grupo do sumo sacerdote, porque eles são um povo assim bem liberal, eles gostam mesmo de dinheiro. Nós gostamos da fidelidade das Escrituras. Pois saiba que mesmo por causa desse grande desafio, eu aceitei ir lá tratar com o sumo sacerdote e resolvi pedir a ele cartas para prender os judeus seguidores de Jesus. Olha só, estava bem intencionado ou não estava? Ele, na cabeça dele, estava prestando culto a Deus. Ele não estava cometendo um homicídio. Ele estava louvando o Senhor. As suas ações não eram
Mas aí Jesus aparece no meio do caminho. E ele cai do cavalo. Não tem essa expressão, fulano caiu do cavalo? Pois é, ele literalmente caiu do cavalo. E se fosse um cavalo assim, mais ou menos daqueles que eu andei lá no sítio do seu Heraldo, que ele foi com a cordinha na frente, empurrando e eu atrás, levando como que se numa bicicleta de rodinhas, só que aí as rodinhas eram o seu Heraldo indo à frente, acalmando o cavalo. Se fosse mais ou menos daquela altura, eu fico avaliando a dor que esse homem deve ter sentido, o susto que ele deve ter sentido, e se o cavalo também não se ergueu diante da luz. E Saulo caiu do cavalo. E Saulo se encontrou com Jesus. E quando Saulo se encontra com Jesus, Jesus declara: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: mas eu te persigo, Senhor. Sim, tu me persegues, mas levanta-te, entra na cidade, e onde te dirão o que te convém fazer. O grande dilema aqui que nós encontramos é: qual será a resposta de Saulo diante do mandamento tão imperativo de Jesus? Jesus não pergunta: Saulo, você quer se converter? Jesus não pergunta: Saulo, eu estou à porta do teu coração, implorando para entrar no teu coração. Quem sabe se você abrir uma frestinha, eu não entro e lá eu faço morada. Foi assim que Jesus falou para Saulo. Jesus falou: levanta, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E você vai ser levado pelo braço, porque você não vai encontrar nem a porta da cidade. E lá você vai saber o que você vai fazer. Jesus deu uma ordem. E o arrependimento, esse é o nosso tema, pode anotar aí. O arrependimento é a resposta que Jesus espera daqueles que ouvem a sua voz. Aí o pessoal lá do grupo Aleph e do grupo Bet já falou: pastor, com um tema deste tamanho, tem que pelo menos repetir umas 2 vezes, porque eu parei numa resposta. Não teve gente parando na resposta? Escrita a resposta? Pois é. Agora eu vou falar bem devagar, para você gravar. O arrependimento é a resposta que Jesus espera daqueles que ouvem a sua voz. O arrependimento é a resposta que Jesus espera daqueles que ouvem a sua voz. Mas o que é arrependimento? Para você entender o que é arrependimento, preste atenção na história. A história vai te dar um conceito, e esse conceito você vai gravar. Porque quando a gente ouve uma história ligada a um conceito mais abstrato, você consegue gravar mais, e você vai conseguir entender o que é isso na prática. Primeira pergunta que nós precisamos olhar no texto é a seguinte: por que Saulo precisava de arrependimento? Se ele era um homem bem intencionado, se ele era um homem religioso, se ele era um homem que parecia estar prestando culto a Deus, se ele era um homem bem intencionado, já diz o ditado que de boas intenções, quem está cheio? O inferno. E esse ditado não é à toa. Porque intenção só não vale. Há muitas pessoas que estão muito bem intencionadas, mas estão cometendo erros gravíssimos. Nós encontramos isso na política, nós encontramos isso nas ruas, nós encontramos isso nas casas. Pessoas que são bem intencionadas, mas boa intenção somente não basta. Porque Saulo precisava de arrependimento? Se ele era religioso, se ele era zeloso, se ele estava bem intencionado, se ele soube inclusive relevar, olha como ele era bonzinho, relevar suas diferenças com os saduceus, que eu já mencionei, o outro partido que era contrário e rivalizava com ele, para combater uma ameaça ao verdadeiro culto na cabeça dele, conforme ele acreditava. Saulo estava para ele próprio combatendo uma blasfêmia. Como que Estevão, se os irmãos virarem a folha da sua página, vão ver a morte de Estevão, no capítulo 7. E vão terminar no capítulo 8, versículo 1. E Saulo, que está escrito, consentia na sua morte. E Estevão, quando estava morrendo, apedrejado, ele disse: eu vejo o céu aberto. Na verdade, ele fala um pouco antes. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E lançando 58 fora da cidade, apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que no capítulo 8, em seguida, versículo 1 diz que este
Saulo consentia na sua morte. Ele estava bem intencionado, ele estava querendo acabar com aquela blasfêmia que Estevão, pelo menos, dentre outros, estava dizendo que Jesus era filho de Deus, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Mas o mesmo Jesus que Saulo ouviu Estevão dizer que estava vendo, agora ele próprio está vendo. Olha que coisa magnífica. Saulo ouviu Estevão dizendo: eu estou vendo Jesus. Só que o Saulo não viu Jesus. Mas agora no capítulo 9, Saulo vê Jesus. E quando ele vê Jesus do jeito que Estevão viu, como um rei dando ordens. Porque ele é um rei que dá ordens. O arrependimento é a resposta que Jesus espera daqueles que ouvem a sua voz. E Saulo ouviu a voz de Jesus. Mas como Saulo ouviu a voz de Jesus? Essa é a segunda pergunta que gostaríamos de fazer neste texto. Percebam que Saulo caiu do cavalo, literalmente, não é uma expressão. Os soldados estavam ao redor, viram que alguma coisa estava acontecendo, mas não conseguiam discernir o discurso. Mas Saulo discerniu o discurso. Saulo ouviu. E quando ele ouve, ele entende que perseguir a igreja é perseguir Jesus. E que ele, Saulo, enquanto lutava para acabar com a igreja, estava na verdade tentando acabar com Jesus. Porque havia uma identidade total entre Cristo e a igreja de Cristo. Por isso ele próprio, agora como apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, não os corintianos, os irmãos já ficam animados pensando, né? Mas aí eu vou pensar São Paulo também, né? São Paulo escreveu aos coríntios, parece jogo do Morumbi, ou quem sabe até do Pacaembu. Não, está escrito lá, ele fala, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, de modo que quem tenta atingir a igreja, está tentando atingir na verdade a Cristo. Ele, Saulo, entendeu isso na prática, não foi mera doutrina, foi o próprio Cristo quem falou para ele. E quando ele fala, Cristo não roga, Cristo não pede, Cristo dá ordens. Levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ponto. Quem ouve a voz de Jesus tem duas opções: ou se sujeita ou se rebela. Não tem como ficar indiferente. E onde que Cristo fala? Por meio de sua palavra. Por meio de sua palavra, como ele está falando aqui no Evangelho. Ele é o rei que se assenta em seu trono, e não um amigo que pede dinheiro emprestado que você pode emprestar ou não. Não um filho que pede um presente que você pode dar ou não. Hoje em dia, né, tem muitos filhos ditatoriais, né? Eles dizem: eu quero esse presente. Você ainda assim pode dar ou não. Às vezes ele pede um tênis da Nike, não estou fazendo propaganda da Nike, ou às vezes ele pede um carro de 200 mil reais. Se você puder dar, dê o tênis da Nike. Quem sabe pode dar um carro de 200 mil reais, né? Mas vai dar se quiser. Agora, quando Jesus comanda, duas opções são possíveis: ou eu me sujeito ou eu me rebelo. Ou eu estou em obediência ou estou contrariando as suas ordens. Uma terceira opção não há, porque Jesus, ele dá ordens, porque ele é rei. E quando nós ouvimos a sua voz, nós temos esta opção, sim, de arrepender ou de rebelar. Quando o Senhor fala conosco, nós podemos endurecer o nosso coração, ou nós podemos abrir o nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração, nós fazemos como Saulo: eu vou. Agora o duro seria Saulo se rebelar, cego. Vai para onde, né? Vai ficar cego até quando? A única esperança de Saulo qual era? Jesus. A única esperança. Como foi o arrependimento de Saulo? Saulo, até aquele momento, estava do lado do seu pecado contra Jesus. Ele estava se rebelando contra o discurso de Jesus. Ele estava se rebelando contra a proclamação de Jesus. Qual era a proclamação? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
A primeira descoberta é que Jesus de Nazaré estava vivo. Ele estava dizendo que Jesus não ressuscitou dos mortos, mas agora ele descobre que ele ressuscitou, porque ele se encontrou com Jesus. Segundo lugar, ele descobre que ele era um pecador perdido, que perseguia o próprio Messias. Ele se achava muito bom, muito religioso, muito especial, mas ele estava em guerra contra Jesus. Então ele descobre que o fato de estar em guerra contra Jesus o colocava do lado errado. E em terceiro lugar, a terceira descoberta, que ele precisava perder a sua religião antes de receber a justificação. O que significava isso? Por amor ao judaísmo, ele falava: eu não quero saber de Cristo. Por amor às verdades da Torá. O que é a Torá, pastor? Falar em línguas estranhas, tem que fazer a interpretação. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. O Pentateuco é a Torá. E ele dizia: como isso está contrariando a Torá? Isso está contrariando os profetas. Aí depois ele vai entender: não, muito pelo contrário, ele está cumprindo a lei. É o próprio Paulo que na outra ocasião disse que Jesus veio cumprir a lei. E ele de fato cumpriu em nosso lugar. Veja que mudança, não é? Ele sai de uma posição de guerra contra Jesus para se tornar um discípulo de Jesus. Saulo passa ao lado de Jesus contra o seu próprio pecado, contra o seu próprio orgulho. É uma conversão total, ele muda a sua vontade. Antes ele queria destruir a igreja, agora ele deseja ser parte dela. Depois da sua conversão, ele vai para Jerusalém e ele quer entrar na igreja, ele quer participar da igreja. Só como ele era um perseguidor da igreja antes disso, os irmãos acham que Saulo conseguiu ou não conseguiu? Facilidade ou foi sem facilidade? Os irmãos acham que Ananias passou o WhatsApp lá para Pedro, né? Pedro, sabe aquele perseguidor que estava aí? Pois é, agora se converteu, pode receber. Os irmãos acham que é assim no WhatsApp? Postou no Facebook: Saulo se converteu, o perseguidor mudou de vida. Foi isso que aconteceu? Foi não. Não foi isso não. Saulo teve dificuldade, mas ele mudou a sua vontade. Antes ele queria destruir a igreja, agora ele quer participar. Ele também mudou seu intelecto. Antes ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Agora ele escreve no capítulo 15 de 1 Coríntios que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé, e nós somos os homens mais infelizes do mundo. O homem que não acreditava que Jesus havia ressuscitado mudou seu intelecto, mudou também suas emoções. A sua alegria era acabar com a igreja, agora o seu prazer é ser na igreja e estar na igreja e conviver com os irmãos. Os irmãos sabem qual foi a primeira palavra que Saulo ouviu depois de convertido? Os irmãos sabem? Está nesse mesmo capítulo. 17. Ananias lhe fala: Saulo, irmão. O perseguidor se torna um irmão. A primeira palavra que Saulo escuta é Saulo, irmão. Saulo não apenas ganhou um pai, ele ganhou também uma família. A igreja do Senhor é a família de Saulo agora. Ele se torna um discípulo de Jesus. Ele muda também a direção de sua vida. O propósito de sua vida agora é servir a Cristo e não tentar destruir a sua memória. Atentem para a verdade, que o arrependimento é a resposta que Jesus espera daqueles que ouvem a sua voz. Ouviu a voz de Jesus? Ele está esperando que você se arrependa. E arrepender-se é se colocar contra os seus pecados ao lado de Jesus. Mas como é que isso se aplica à sua vida? Como é que isso se aplica? Porque há elementos, de fato, que estão nesse texto, que são irrepetíveis. Só aconteceu na vida de Saulo. Os irmãos não precisam estar andando de cavalo. Já pensou eu de cavalo? Andando a cavalo. Estou andando de cavalo, estou andando a cavalo, né? E de repente aparece Jesus, e se Jesus aparecer, eu não cair do cavalo, eu não ficar cego, eu não me converti? Nada disso. Nada disso. Há elementos que estão na história de Saulo que não vão se repetir. Aconteceram na história de Saulo, é a história dele. Nós temos a nossa própria história. Mas há outros que se aplicam. Primeiro, aplicação. É uma aplicação doutrinária, é uma verdade que nós precisamos aprender. O arrependimento é uma iniciativa divina.
Você não se arrepende de seus pecados porque você quer, você arrepende de seus pecados porque Jesus falou com você. Assim como Saulo não era bonitinho, não era a pessoa mais inteligente, não era a pessoa mais esperta, não era a pessoa mais caridosa, mas muito pelo contrário, ele era um assassino da igreja. Não era porque ele era bom que Jesus foi atrás dele. Não, Jesus foi atrás de um assassino, de um homicida. E ele transformou este homem, porque a iniciativa vem de Deus. Nunca vem de nós. Nós jamais podemos nos orgulhar, seja hoje ou no futuro. Nós jamais podemos pensar que há limites para o poder de Deus. Ai, pastor, não tem jeito para aquele fulano de tal. Nem Jesus converte. Sim, Jesus converte. Jesus transforma. Jesus transforma um homicida num apóstolo. Jesus transforma um pastor de ovelhas, agora não pastor religioso, mas pastor literalmente, cuidador das ovelhas. Ele transforma esse homem num rei. Porque ele pode todas as coisas. Aquele que criou o universo em 6 dias não vai poder transformar alguém? Ele transforma. Mas a iniciativa vem de onde? Vem dele. E quando ele fala, o homem escuta. E a forma como ele atrai o pecador a si, mercê de Deus e graças a ele, porque é assim, é irresistível. Ele não dá opções. Ele fala com Saulo e Saulo é obrigado a ir. E ai dele se não for. Primeiro é cair do cavalo, como diria John MacArthur. Qual seria o próximo tombo? É melhor eu ir já no primeiro tombo, porque vai que o outro quebre alguma coisa, né? Já vou é logo. John MacArthur diz, escrevendo um livro sobre ministério pastoral, que ele não tinha a opção de não seguir a Jesus. Da primeiro chamado, ele foi bateu o carro e foi jogado para fora. Ele disse, eu não vou esperar a segunda vez Jesus me chamar. A primeira já está suficiente. É mais ou menos aqui. No primeiro tombo, Saulo já foi. O que isso se aplica a você que não ainda tem compromisso com Jesus e sequer entende que negócio é esse de compromisso com Jesus, de ser um discípulo de Jesus? O que esse texto fala com você? Porque esse texto fala com você. O arrependimento e a fé são elementos da conversão. E o que é conversão? Conversão é um encontro pessoal com Jesus. Como afirma um grande teólogo, a vida eterna é um conhecimento pessoal do eterno e não simplesmente viver eternamente. É você estar com Ele, é você conversar com Ele. O que esse texto te coloca como um dever? Arrependa-se dos seus pecados. E como que isso também atinge o seu discernimento? Da seguinte forma, se Jesus se encontrou com Saulo para que se arrependesse e mudasse de rumo, é porque sinceridade não é suficiente. É preciso estar no rumo certo. E o rumo certo é Jesus. E o rumo certo é com Jesus. Ele não apenas ele é o caminho, mas ele também é a melhor companhia no caminho. Por isso os discípulos lá em Lucas, quando Cristo é ressuscitado, eles andando com Jesus, depois quando Jesus desaparece em sua presença, um comenta para o outro, como nos aquecia o coração quando nós estávamos junto dele. Porque Jesus não apenas é o caminho, mas ele é a melhor companhia no caminho. Mas como isso se aplica a você que já é um discípulo de Jesus, já tem um compromisso com Jesus? O chamado ao arrependimento é uma ordem radical à rendição total. É um discipulado radical, total. Não estar com Cristo e estar ao mesmo tempo é uma impossibilidade. Ou você está com Ele ou você não está com Ele. Não tem como você estar com Ele no domingo e não estar com Ele na segunda. Não tem como você estar com Ele na sua casa e não estar com Ele no seu trabalho. Não tem como você ser um discípulo de Jesus na igreja e deixar de ser no trânsito. E é tentador a gente deixar secreto no trânsito, não é? Eu fico pensando, essa sarça atrás pregada no meu carro. Não dá vontade de tirar a sarça? Não dá. Aqueles momentos, segunda-feira pela manhã. O que a gente faz segunda-feira pela manhã, meus irmãos? Normalmente, não sei que você seja muito diferente de mim, e que esse defeito seja só meu. O que você faz? Você sai atrasado, né? Aí você vai correndo. Aí normalmente o que tem? Um tio, uma tia, que está do lado direito, mas ele quer convergir à esquerda. E ele vai com pressa ou não vai? Nenhuma pressa. Ele vai bem
eu te adorei tanto domingo à noite. E agora? Agora o que você faz? Da próxima vez acorda mais cedo, engole e lamenta, infelizmente. Mas esse é um dever que nós temos, um discipulado radical. Nós temos que ser seguidores de Jesus no domingo, mas na segunda também. É um rendimento total. E não é uma opção, é uma ordem. Ele é o rei que dá ordens. Ele não é um amigo, ele é nosso amigo também, mas ele não é um amigo que pede, que solicita que você atende ou não. Ou você obedece ou você está desobedecendo. Não é algo que você seja um soberano com um vassalo. Não, é o contrário. Ele é o soberano e você é o vassalo. O que isso te ensina a respeito de discernimento? Ao invés de pensar se houve um momento na sua vida que você se converteu, ou seja, um dia que você levantou a mão em um apelo. E tem gente que fica preocupado que não levantou a mão em um apelo. E agora, pastor? Eu nasci na igreja e não levantei a mão. Estou convertido ou não estou? E aí, não é? Tem isso ou não tem? Ou eu estou inventando? Tem irmãos que ficam sinceros e honestamente preocupados. O pastor nunca mandou levantar a mão, e agora? Não me converti ou me converti? A questão aqui é que talvez a pergunta não esteja sendo feita corretamente. A pergunta certa é a seguinte: você está do lado de Deus contra o seu pecado, ou você está do lado do seu pecado contra Deus? Porque se você estiver do lado de Deus contra o pecado, você já se converteu. Você já se arrependeu. Você é um discípulo de Jesus. Mas se você fala, eu não quero seguir Jesus porque eu quero primeiro tomar todas, enquanto tiver cana na terra, eu não vou ter compromisso com Jesus, porque eu quero tomar toda a cana da terra. E vai ter algum dia que vai faltar cana? Não sei, eu acho que não. Não espere você ser perfeito para andar com Jesus. Vá imperfeito mesmo. E Jesus vai te libertando disso, vai te libertando daquilo, mas segue Jesus, vai andar com Jesus. Não fique contra Jesus e a favor do seu pecado. Nós vamos, mesmo depois que a gente se arrepende dos pecados, converte, a gente peca de novo ou não peca de novo? Claro que peca. Qual que é a diferença entre o pecado da pessoa que já se converteu e do pecado da pessoa que ainda não se converteu? Quando a pessoa já se converteu, ela pensa, meu Deus, pequei, me perdoa. Quando a pessoa ainda não se converteu, pequei, todo mundo peca. Aliás, lá na igreja onde tem mais pecador, vocês já ouviram isso? Lá na igreja é o lugar que tem mais pecador. Não, não é. Não é. Não é o lugar que tem mais pecador. Posso fazer algumas outras sugestões, mas não é da igreja. Se você for contar assim quantos pecados, quantidade, não é. Mas tem gente que cria essa desculpa. Lá na igreja tem um monte de gente mentirosa. Tem gente que mente na igreja ou não tem? Tem. Tem murmurador? Tem. Tem gente que é desobediente, é rebelde? Sim. Qual é a diferença na vida dessas pessoas que estão lutando contra o pecado na sua própria vida? A diferença é essa: eu me entristeço porque eu pequei, não pelos efeitos do meu pecado, mas porque eu estou contra os meus pecados e a favor de Jesus. É uma questão de posição, não é uma questão simplesmente de desejo, é uma questão de posição, porque é verdade que nós vamos ter ainda desejos de pecar. Quantas vezes a gente não sente inveja? Vai andando pela rua, no bairro do outro, vê que o outro construiu uma casa boa, pensa, meu Deus, essa casa podia ser minha. Já até evita de caminhar em determinados bairros, né, para não pecar muito, né? Você só vai andando assim para o outro lado. Um dia o irmão falou, pastor, quando você for orar, aí eu falo, vai ensinar o pastor a orar, tenho certeza que será um bom ensinamento. Como é que você ora, pastor? Aí a pessoa me ensinou, você vai ali numa coisa que você está morrendo de desejo de ter, você passa a mão na coisa e fala, eu decreto que vai ser meu. Aí você vai lá num carro bem bom, zero. Você está lá no Cavacano, lá no supermercado, porque lá tem uns carros bons, não tem? Então você vai lá, e você não vai pular o muro numa casa para ficar passando a mão, alisando o carro do alheio. Não é verdade? Não é. Tem que ser em público, tem que ser na rua. Aí você passa a mão lá, numa BMW daquelas bem bonitas, zero, de 2 lugares, conversível. Aquele negócio lá, você nem mede mais em cavalo, mede em quilocavalo, KCV. É uma coisa fantástica, aquilo é quase um foguete. Se você erguer o braço, dependendo do jeito que for na rodovia, o negócio sobe, ele decola. Pensa num carro bom. Aí a pessoa me ensinou, você passa onde determina que vai ser meu. O que é isso, meus irmãos?
É inveja religiosa. Estou morrendo de inveja, pô. Mas é assim, às vezes a gente dá realmente uma maquiada no nosso pecado, acha que inveja não é pecado. E há muita gente que entra na igreja com o coração cheio de inveja, porque agora eu vou servir a Cristo porque eu vou ter uma casa melhor que o meu vizinho, vou ter um carro melhor que o meu vizinho, vou ter um emprego melhor que o meu vizinho. E a grama do vizinho é sempre mais verde, não é? É sempre mais verde. Sempre a vida do vizinho é melhor que a nossa, né? E aí fica com inveja do vizinho. Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter esse caráter transformado. O arrependimento é um ato transformador. Ele move a nossa vontade, nem sempre os nossos desejos. Às vezes os nossos desejos ainda permanecerão, mas com o tempo eles vão passando. Mas de vez em quando ele dá uma aparecidinha bem ali na frente. Ó, pastor invejoso, você ainda inveja esse nome aqui, né? De vez em quando vai lá desse. Estou falando da inveja, mas pode ser qualquer outro pecado. Alguns são mais suscetíveis a determinados pecados, outros menos aqueles pecados, mas são a outros. São a outros. Enquanto o nosso desejo a gente não consegue controlar, a nossa vontade nós conseguimos. A nossa resolução a gente consegue. Deus, quando no capítulo 4 de Gênesis, está vendo Caim nutrir dentro do seu coração um ódio, ele diz: o pecado está à tua porta. A ti convém o quê? Dominá-lo. Dominá-lo. O desejo será contra ti, mas você tem que dominar. E é fácil dominar? O pecado do outro, talvez. Mas a gente sempre vai achar que o pecado do outro é dominável e o nosso não. Porque calçar os sapatos do outro é uma atividade de empatia extremamente difícil. Por isso nós devemos ter misericórdia uns com os outros. E como objetivo, eu gostaria de colocar: se empenhe em conhecer mais a Cristo, ande mais com Cristo, ande em oração, ande em adoração, conheça a palavra dele, ande com o povo dele. Não fique só na sua casa. Você que está assistindo no YouTube, não fica só assistindo no YouTube. Matt Chandler, antes de começar cada mensagem que ele coloca na internet, ele fala: essa mensagem é simplesmente um apoio. Você precisa procurar uma igreja, você precisa conviver com as pessoas, você precisa de gente carne e osso perto de você, a não ser que você esteja lá na Coreia do Norte, né? E aí você não pode ser crente, não pode dizer que é crente, mas já pensou? Você só pode adorar o ditador. Esse é o único culto aceitável, admissível na Coreia do Norte. Então, numa situação dessa, realmente, do contrário, conviva com seus irmãos, ande com seus irmãos, faça como Ananias, Saulo, irmão. Ande com o povo de Deus, mas não ande só com o povo de Deus, não. Ande também com todo mundo. Compartilhe essa mudança de vida que você tem tido com outras pessoas, essa alegria de pertencer a Jesus. Pertencer a Jesus dá ou não dá alegria? Eu não consigo entender uma pessoa assim: eu pertenço a Jesus. Parece que a coisa mais triste que lhe aconteceu é pertencer a Jesus. Às vezes ele está indo obrigado, às vezes ele ainda não se colocou contra o seu pecado ao lado de Deus. Ele é um religioso, mas ele não é um discípulo de Jesus. Ser sincero enquanto andamos na direção errada apenas nos fará rebeldes com boa vontade. Uma vez que ouvimos a ordem de Jesus na proclamação da palavra, outra resposta não podemos dar senão: sim, Senhor, eu me arrependo. Sinceridade não é suficiente para Jesus. O Senhor não quer que eu esteja sinceramente errado a seu respeito, ou sinceramente distante de sua pessoa. O Senhor nos quer ao seu lado, arrependidos, andando com Ele. Que assim seja nas nossas vidas e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.